Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Amém? Creio que esse domingo já tem sido muito abençoado, nós temos recebido muito de Deus e sei também que Deus tem muito mais para fazer a nossa vida ainda nessa noite. Você crê nisso? Você pode olhar para esse irmão que está do seu lado e dizer: olha, Deus tem muito mais para fazer na sua vida nessa noite. Eu creio mesmo em palavra dos céus, eu creio em uma liberação dos céus para as nossas vidas nessa noite, eu creio em direção do Senhor para as nossas vidas nessa noite, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia então, no livro de Gênesis, capítulo de número 50, verso de número 19. Livro do Gênesis, capítulo de número 50, verso de número 19. Vai dizer assim: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenha medo, eu estarei sustentando vocês e seus filhos. E assim tranquilizou-lhes e falou amavelmente. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito aqui em nossas vidas nessa noite. Muito obrigado. Fale aos nossos corações, nós queremos ouvir a Tua voz, que seja uma noite de direção do Senhor para as nossas vidas, que seja uma noite de resposta do Senhor para as nossas vidas. Nós amamos o Senhor, amamos Te ouvir, amamos estar nesse lugar. Muito obrigado em nome de Jesus, amém e amém. Tenho certeza que você já ouviu a história de José, ou 90% das pessoas aqui já ouviram a história de José, e eu também tenho convicção que muitos irmãos e irmãs, quando vão pregar ou falar sobre esse texto, dão foco em José, na capacidade que José tinha de sonhar, na capacidade da resiliência de José, ou na força de José. Mas eu queria convidar você a olhar de uma maneira diferente para essa história, amém? Eu queria convidar você a olhar numa outra ótica para essa história. Eu sei que José é um grande homem, mas quando nós olhamos para a história de José, quando nós olhamos para mim, para a sua história, nós vemos pontos em comum, e esse ponto em comum é o nosso Deus, amém? O centro da história de José não é o quanto José era forte, não era quanto José era capaz de sonhar, mas era o Deus que estava com José. A prova disso é que quando José tem um sonho, eu acredito que esse sonho foi dado por Deus. Até o sonho que José teve, quem deu foi Deus. Eu não sei se faz sentido para você, mas eu creio em um Deus que continua dando sonhos para as pessoas. Amém? Então, quando nós olhamos, nós percebemos que o Senhor deu esse sonho. Qual sonho era esse que Deus deu a José? Ele vai mostrar, um dia ele sonha com os seus pais, e aqui eu estou resumindo a história, com os seus pais e os seus irmãos se dobrando diante dele. E quando ele tem esse sonho, nós vamos ver que os seus irmãos ficam muito bravos com isso, eles não gostam e passam a odiar ainda mais José por causa disso. Eu entendo, em Efésios 2, versículo 10, vai nos dizer isso, que nós fomos criados feituras por Deus. Olha só, essa palavra, se puder botar aí, Efésios 2, 10, vai dizer que essa palavra feitura, se a gente olhar no original, nós vamos ver que ela está querendo dizer que nós somos uma obra-prima de Deus. Olha que coisa incrível, você está do lado de uma obra-prima de Deus. Você consegue olhar e dizer mesmo: olha só que obra-prima, glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Nós somos obra-primas de Deus. Mas nós não somos obras-primas de Deus. Nós também fomos criados em Jesus. Olha isso. Você está do lado de alguém que foi criado em Jesus, que é uma obra-prima de Deus. Para quê? Para as boas obras, as quais Deus, se puder deixar o versículo aí, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. O apóstolo Paulo, em Efésios 2,
ele começa dizendo sobre obras, e ele vai dizer, olha, a salvação de vocês não pode estar alicerçada sobre obras, a salvação de vocês não vem de obras, mas sim da fé, não vem de obras, mas sim de Deus, para que ninguém se glorie. Mas ele chega no versículo 10, e ele diz o seguinte, olha, você não foi salvo através de obras, mas porque você é salvo, você entende que você é obra-prima de Deus, e que Deus te destinou para a obra dele aqui na terra. Meu irmão, eu não sei se você crê nisso, mas existe um propósito de Deus na sua vida, amém? Quantos aqui creem que existe um propósito de Deus na sua vida? E o texto vai nos dizer que Deus já pensou isso. Quando ele te criou, ele já pensou isso de antemão, ele já preparou, ele já te preparou. Você nasceu, e quando você nasceu, Deus tinha um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Nós, então, não somos salvos pelas obras, como eu disse, isso é graça, é presente de Deus, mas ele nos chama a participar da sua obra. Eu já disse aqui no último domingo à noite que eu preguei, o texto de Filipenses 2:13, que vai dizer, que o apóstolo Paulo vai dizer que de Deus é o querer e também o efetuar. Então, quando nós olhamos para a história de José, nós percebemos que Deus coloca esse sonho, ele coloca esse querer em Josué, e dele, olha só, o querer é de Deus e a capacidade para realizar é de Deus. Eu não sei se você se alegra com isso, mas eu dou glória a Deus por isso, por dizer, então não é na minha força, não é na minha capacidade, mas tem a ver com Deus. Tudo na nossa vida tem a ver com Deus. Deus nos dá um sonho, e eu acredito que Deus te deu um sonho, meu irmão. Talvez o seu sonho, você não esteja nem percebendo que ele está aí, mas eu acredito que Deus te deu um propósito. Deus nos dá um sonho, Deus nos dá uma visão, Deus nos dá um projeto. Mas quando Deus nos dá uma ideia, um projeto, o que a gente pensa automaticamente é que a nossa vida é um tiro de 100 metros. Eu não sei se você já correu como o pastor Jota, ele está iniciando agora na corrida, então incentivem, por favor, o pastor Jota nessa jornada que ele está iniciando agora. Mas na corrida, como é que é? Quando você vai fazer uma prova, eu não sei se você já fez alguma prova na sua vida ou alguma coisa, você imagina o quê? Quando você está correndo, você vai imaginar você chegando, não é verdade? A imagem que você tem na sua cabeça é você cruzando a linha de chegada. Mas a vida com Deus, e nós podemos olhar para as histórias de grandes homens, nós podemos olhar para a história de todos os homens e mulheres de Deus, a gente vai perceber que a vida de um homem de Deus não é um tiro de 100 metros. Deus nos dá uma visão do futuro, Deus nos dá um projeto do futuro, Deus nos dá uma pista do futuro, mas normalmente Deus faz o que Ele quiser, mas normalmente Ele não nos revela todos os caminhos, todos os passos que nós daríamos, assim como José. Deus deu um sonho do José, do futuro, mas não revelou o passo a passo o qual ele iria enfrentar. E por não ser um tiro de 100 metros a vida, ser uma jornada, eu não sei no processo que você já enfrentou na sua vida, mas às vezes é difícil, sabe? Talvez não em você, que você vive uma vida muito boa, muito tranquila, amém? Amém, tranquila. Olha para a pessoa que está do lado, ela está serena, ela está tranquila hoje. Olha para ela, que vida tranquila que essa pessoa vive. Então, talvez não faça sentido para você, e eu entendo isso, que pode não fazer sentido. Mas eu não sei se você já ouviu Deus falar com você. E quando a gente escuta Deus falar, Deus dá uma pista, um sonho, uma visão, um projeto, como deu para o Bruno e para a Mariana, mas vocês vão para a Espanha, e a gente se anima. O que a gente vê? A gente já consegue sentir a gente lá, não é verdade? A gente já consegue sentir. Às vezes Deus diz para você assim, olha, você vai ser uma pessoa muito próspera, amém? Você já começa a gastar, que você fala, já sou próspero, eu já estou aqui. Você já começa a incorporar isso tudo mesmo, você está lá. Mas às vezes a gente começa Deus nos dá um sonho, a gente começa a estar lá, e a gente acha que isso vai acontecer do dia para a noite. A verdade, eu não sei se você, mas eu sou assim, a gente quer que isso aconteça do dia para a noite. A gente quer que as coisas aconteçam na nossa velocidade. A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Mas quando nós olhamos para a vida
de Deus, quando nós olhamos para a história de homens e mulheres de Deus, nós percebemos que na verdade não é assim. Na verdade não é assim. Nós percebemos que nós enfrentaremos muitas coisas até chegar lá. Você, numa corrida ou nessa trajetória de vida, nós conseguimos nos ver chegando, mas dificilmente você consegue ver quantos desafios mentais e físicos nós teremos que atravessar para chegar lá. Mas deixa eu te dizer, Deus que te chamou, você acredita que Deus chamou? Quantos aqui um dia ouviram a voz de Deus chamando você e disse: você é meu filho, você é meu filho. O Deus que nos chamou nos guiará. O Deus que nos chamou nos dará força. O Deus que nos chamou nos guiará. Você crê que Deus que te chamou vai te guiar? Você pode olhar para esse irmão que está do seu lado e dizer: meu irmão, o Deus que te chamou vai te guiar. Pode ficar tranquilo, Ele vai te guiar. Um dia, o povo de Judá passava por um momento muito difícil. Eles estavam com medo dos assírios, e por causa de ter medo dos assírios, eles recorreram a alguém muito forte, que era naquele tempo, que era o Egito. E ali Deus fica extremamente furioso, porque eles depositaram a confiança deles nos egípcios. E aí, quando Deus vai olhar para eles e vai dizer: olha, vocês estão errados, vocês estão equivocados, sabe? Eu sou o Deus de vocês, eu protejo vocês. E Ele vai dizer: olha, se arrependam de buscar na força do homem a sua proteção e volte para mim, porque quando você se arrepender, está lá em Isaías 30, 21, Isaías 30, 21, Deus está dizendo: olha, porque quando você se arrepender, eu vou te dar direção. E vai dizer: quer você volte para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de você dirá: este é o caminho, sigam. Sabe o que Deus está dizendo? Quando nós depositamos a nossa confiança nele, quando nós sabemos que Deus tem um plano, quando nós sabemos que Deus tem um projeto, Ele passa a guiar as nossas vidas. Eu creio que nós estamos entrando em uma temporada de revelação de Deus, amém? Eu creio mesmo nisso. Você vai ouvir uma voz atrás de você. Eu creio nesse versículo. Eu não sei se você ora por isso, se você deseja isso, mas eu creio que existem pessoas que nos próximos dias esse versículo vai se tornar verdade na vida. Você vai ouvir uma voz atrás de você que vai dizer: é esse o caminho, é esse o caminho, é esse o caminho que nós devemos andar. Assim, quando nós temos direção de Deus e discernimento de Deus, nós conseguimos e temos forças para avançar. Eu oro por discernimento do Espírito Santo aqui nessa noite, amém? Quantos aqui desejam por discernimento do Espírito Santo de Deus? Eu oro por discernimento. Talvez você tenha uma decisão para tomar esse ano, meu irmão. Eu oro por discernimento de Deus. Talvez você tenha na sua empresa, no seu trabalho, talvez você tenha na sua vida emocional uma decisão para tomar. Eu oro por discernimento de Deus. Eu creio que uma voz vai soar atrás de você. Eu creio que Deus vai dar uma direção. Para Moisés foi como uma nuvem, para esse povo foi como uma voz. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Deus entrará com direção para as nossas vidas. Você crê nisso? Você pode aplaudir esse Deus, então, que nos dá toda a direção. Deus nos dá direção, e esse Deus que nos chamou, Ele nos sustenta. Esse Deus que nos deu o sonho, Ele nos sustenta. Esse Deus que nos chamou, Ele patrocina o nosso sonho, o nosso chamado, aquilo que Ele nos chamou. Então tem a ver com Deus. Então o primeiro ponto é que Deus deu o sonho para José. O segundo é que Deus estava com José em todos os momentos. Sabe, José foi vendido pelo menos 2 vezes, uma vez por seus irmãos e outra vez pelos ismaelitas. Se você olhar em Gênesis 39:1, vai dizer: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor, olha o que o texto vai dizer: o Senhor estava com José. O segredo da vida de José não foi na sua capacidade, não foi na sua força, mas foi que o Senhor estava com José. Mas note, olha esse texto, olha o que nós estamos lendo, que José havia sido vendido pelos seus irmãos, estava escravo, e mais uma vez é vendido como escravo, e lá, enquanto ele era escravo, o texto está nos
nos dizendo que o Senhor estava com José, porque nós podemos cair no erro de achar que Deus está conosco só quando as coisas estão indo bem, que os planos de Deus só fazem sentido nas nossas vidas quando as coisas estão indo bem. Mas, meu irmão, existe plano de Deus na porta fechada, existe plano de Deus na notícia ruim, existe plano de Deus em todas as áreas da nossa vida. Talvez hoje você não consiga enxergar, mas Deus está com você. Você acredita nisso, que Deus está com você? Deus está com você. Nós não estamos, pode aplaudir mesmo. Nós não estamos falando de alguém que aqui estava bem sucedido aos olhos dos homens. Nós não estamos falando de alguém aqui que reportou lucro na sua empresa. Nós não estamos falando de alguém aqui que foi promovido. Nós estamos falando de um escravo, de alguém que foi deixado pelos seus irmãos. Mas o texto vai nos dizer que o Senhor estava com José. E porque o Senhor estava com José, olha o que acontecia. Porque o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, o que ele fazia prosperava em tudo o que realizava. Agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidado da sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Potifar era um grande oficial, braço direito de Faraó. E nota, eu não sei você, mas José teve um sonho. E o sonho de José era seus irmãos e seus pais se dobrando diante dele. José foi vendido e foi para muito longe. Aos olhos humanos, José estava mais perto ou mais longe da realização da promessa? Mais longe, concorda comigo? Afinal de contas, antes livre, agora escravo. Antes na sua terra e agora fora dela. Antes em contato com a sua família e agora sem contato com a sua família. Parecia distante. José parecia mais distante da realização do sonho, da promessa de Deus, aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus, ele nunca esteve tão perto da realização da promessa de Deus. A sua visão, a minha visão, a nossa visão pode nos enganar. Porque às vezes, uma porta fechada, uma notícia ruim, algo que acontece, nós automaticamente achamos que estamos regredindo. Eu já tive essa sensação, eu não sei se você já teve essa sensação na sua vida, de parecer estar regredindo. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer que Ele tem um plano, para dizer que Ele está conosco nessa noite, para dizer que Ele está fazendo. Você pode parecer estar regredindo, meu irmão. Essa luta, ou essa notícia que você não esperava, ou essa situação que todos nós enfrentamos em algum momento da nossa vida, pode parecer que está distante, mas não está. Deus está nos aproximando do que Ele vai fazer nas nossas vidas. Sabe, Deus está trabalhando em todos os momentos, inclusive os piores momentos. A Bíblia nos diz que desde a antiguidade não se viu e não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Enquanto você está aqui nessa noite, enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, você pode não perceber isso, mas Deus está trabalhando ao nosso favor, amém? Tem um Deus trabalhando ao nosso favor. E às vezes a gente pensa que a gente está perdendo tempo, mas não é verdade, não é verdade. Deus está nos impulsionando para o nosso futuro. Tem gente que está aliviando a carga, Deus está aliviando a carga de muito. Eu sinto isso aqui, que Deus está aliviando a carga de muitas pessoas para elas ganharem velocidade. Você está achando que você está perdendo, mas Deus está tirando a carga para ganhar velocidade, amém? Então, Deus está fazendo coisas que ninguém consegue ver além dele. Deus está fazendo, e como eu disse, na verdade a Bíblia diz que Deus está trabalhando, e o trabalho de Deus a gente não consegue perceber agora, porque só Ele consegue ver. E isso é importante a gente entender, que Deus, nós não estamos na mão de homens, ou de sistemas, ou de economias, mas sim na mão de Deus, porque nós só teremos paciência para viver o processo, se formos capazes de acreditar que Deus está preparando algo bom em meio a aparentes falhas e atrasos. Deixa eu te dizer, você só vai ter paciência para suportar o processo, se você conseguir olhar para a sua vida e dizer, eu estou passando por um processo hoje, mas eu sei que eu tenho um bom Deus, eu sei que Ele tem preparado um futuro para mim, eu estou passando por esse processo hoje, mas eu sei o que Ele está fazendo na minha vida. José estava, talvez,
para os homens cada vez mais distante, para Deus cada vez mais perto. José é caluniado, ele prospera na casa de Potifar, mas ele é caluniado e preso. Então, antes, José era apenas um escravo. Agora José, depois de fazer tudo certo, é preso. Ninguém ia enxergar essa prisão como uma oportunidade de Deus. Meu irmão, se isso acontecesse comigo e com você, nós não enxergaríamos essa situação como uma oportunidade de Deus. Nós temos dificuldade em olhar para os momentos desafiadores da nossa vida e perceber as oportunidades que Deus nos dá. Mas foi lá na prisão que Deus dá um network para José. Ele coloca preso junto com ele o copeiro de Faraó. E esse copeiro tem um sonho, e ele revela o sonho, ou ele interpreta o sonho. Ele diz: em 3 dias você vai ser restituído do seu cargo. Eu sei que Deus tem muitas conexões para fazer na sua vida, amém? Mas ninguém aqui quer uma conexão dentro da prisão, não é verdade? A gente quer conexão, mas não desse jeito. A gente quer conexão. Você fala assim: quem quer ter conexão? Deus vai te dar conexão com pessoas. Todo mundo quer, mas ninguém quer da maneira de Deus. José teve conexões. Deus deu conexões. E eu acredito mesmo que nessa temporada Deus vai te dar conexões. Deus vai colocar pessoas na sua vida. Existem copeiros que Deus vai colocar na sua vida para que nós possamos atingir, alcançar os propósitos de Deus nas nossas vidas. E esse homem é realmente restituído. Ele volta a trabalhar com Faraó, mas 2 anos se passam. Engraçado é que José tinha tanta certeza do que Deus ia fazer, que ele vira para esse homem e diz: você vai ser restituído, lembra de mim quando você chegar lá, lembra de mim quando você estiver lá. Bill Johnson vai dizer isso, que você sabe que tem uma mente renovada quando o impossível parece lógico. José estava preso, escravo, depois preso, mas dentro da cabeça dele parecia lógico que o impossível iria acontecer a qualquer momento. Ele estava preso, escravo, mas ele sabia que o impossível de Deus iria acontecer. Ei, meu irmão, existe o impossível de Deus para acontecer nas nossas vidas. Sabe, as circunstâncias desse momento não definem o que Deus vai fazer. Agora, o quanto nós somos capazes de acreditar, o quanto diante da prisão, da notícia ruim, nós somos capazes de acreditar que o impossível de Deus vai acontecer. Mais de 2 anos se passam e nada acontece. Mais de 2 anos se passam e José continua preso lá, sem que ninguém se lembrasse do seu sonho. Mas um dia, Deus deu um sonho para Faraó. Eu acredito que não só você vai sonhar, mas Deus vai fazer pessoas sonharem. Você vai se conectar com esses sonhos, amém? Ele deu um sonho para Faraó. E quando ele dá um sonho para Faraó, ninguém consegue interpretar, ninguém. Eles tentam de tudo e ninguém. Aí o copeiro que viu ele interpretar um sonho lá na cadeia vai se lembrar de quem? Vai se lembrar: olha, eu conheço Faraó. Eu conheço um que consegue interpretar sonhos e ele está preso lá. Ele é José. Sabe, meu irmão, quando Deus quer fazer, ninguém precisa te ajudar, no sentido de você não precisa usar de um meio político para alcançar nada, porque Deus coloca o seu nome na mente de pessoas, Deus coloca o seu nome em situações, Deus faz, é Deus que nos levanta, amém? E ele então, esse copeiro se lembra. Ele diz o seguinte: tem alguém lá, e esse alguém é José. O que acontece com José? Faraó tinha um sonho simples, engenheiro de obra pronta, né? A gente vê agora, parece muito claro o sonho. Você fala: como é que as pessoas não conseguiam interpretar esse sonho? Mas e eu vou resumir, 7 vacas gordas para 7 vacas magras. E aí vem o ditado das vacas magras. Você já sabe o que é o tempo de vacas magras, mas José interpretando, está dizendo: Faraó, você vai ter 7 anos de muita abundância, onde a colheita será abundante, mas vão vir 7 anos depois de miséria e de fome, onde as pessoas vão se esquecer do tempo de bonança, vão se esquecer do tempo de fartura. O que nós vamos fazer? Você vai guardar
nesse tempo. E, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Amém? Você ama Deus? Amém? Você crê que Ele tem provido todas as coisas nas nossas vidas? Eu creio que Deus vai te dar estratégia para todos os tempos, amém? E eu acredito, inclusive, que Deus vai te dar ideias para esse tempo em que nós temos vivido. Então, Ele diz, nós vamos guardar nos anos da fartura, para que nos anos da fome, as nações venham até nós e comprem de nós os grãos. E a Faraó, obviamente, ouve isso, Deus testifica no seu coração, e eles começam a fazer isso. Nos 7 anos, onde as vacas eram magras, a fome estava sobre toda a terra, as nações e povos iam até o Egito para comprar esses grãos, e obviamente, você sabe disso, quanto maior a demanda, o preço acaba subindo, maior a demanda e menor o produto, o preço sobe, a inflação estava lá, e o Egito se tornou uma grande potência, porque um dia um homem foi usado por Deus para interpretar sonhos. Só é capaz de interpretar sonhos aquele que é capaz de sonhar. Deixa eu te dizer, talvez você não tenha, eu não tenho, a dimensão dos planos de Deus nas nossas vidas. A gente pode imaginar, sonhar, mas é muito maior, é muito maior. O texto vai nos dizer que aquilo que os nossos olhos não viram, você crê nisso? Aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, jamais chegou no coração humano, é o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então a gente não consegue ter essa dimensão, mas o propósito de Deus, e eu volto lá em Efésios 2, Deus nos criou para as boas obras dele, de antemão, e eu tenho convicção que Deus tem um projeto para as nossas vidas. Você consegue olhar para esse irmão e dizer, se prepare, porque os projetos de Deus vão se cumprir na sua vida. Se prepare, porque os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida. Se prepare, porque Deus está fazendo algo, Ele está mexendo, Ele está trabalhando em algo. Então, quando tudo parecia perdido, Deus está construindo um cenário de redenção. O que nós precisamos fazer é simplesmente confiar nele. Existem momentos da nossa vida em que tudo vai parecer perdido. Existem momentos da nossa vida em que a nossa lógica, o nosso entendimento não vão alcançar. Mas nesses momentos, quando tudo parece perdido, Deus está construindo um cenário de redenção, meu irmão. Você pode dizer ao fim, Deus está dizendo, não, eu só estou preparando aqui um cenário de redenção. Você vai dizer, não, acabou. Deus está dizendo, não, é só um cenário de redenção. Você consegue olhar para a sua vida e ver isso nessa noite? Você consegue ver que Deus está preparando o cenário de redenção nas nossas vidas? O que nós precisamos fazer nesses momentos? Confiar nele. Simplesmente confiar nesse Deus que está conosco. José esperava isso em Deus. Ele confiava em Deus. Ele esperava porque Deus estava com ele. Então Deus deu um sonho para José. Deus também estava com José, e Deus tornou o mal em bem na vida de José. Nós lemos esse versículo quando José, as nações vão comprar lá os grãos. José, ele encontra os seus irmãos, e depois de algumas interações com seus irmãos, ele revela que é José. Ele traz o seu pai lá do Egito, para o Egito, para viver junto dele. A prova disso está lá em Gênesis 47, 28, que Jacó foi levado para o Egito, e o texto vai dizer, e Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Pastor Isaac já comemorou ali, disse, eu sou isso mesmo. Sou Jacó, sou Israel aqui, 147 anos. Jacó viveu 17 anos no Egito. Tudo parecia perfeito, então. A história tinha acabado, aparentemente até aqui. Mas Jacó, ele morre. E quando Jacó morre, os irmãos de José vão dizer o seguinte, olha, ele deve guardar rancor da gente. Ele deve guardar. Agora que nosso pai morreu, as coisas vão ficar muito ruins. Agora que nosso pai morreu, José vai se levantar, ele vai se vingar. Agora que o nosso pai morreu, ele vai nos fazer pagar essa conta vai ser nova. Então eles têm uma ideia, eles traçam uma estratégia, e eles mandam um mensageiro, como se o pai, antes de morrer, tivesse dito que José precisaria perdoar os seus irmãos. E a resposta
vida de José foi o texto que nós lemos lá no começo, quando eles estão com medo. José poderia fazer atrocidades contra os seus irmãos, mas quando ele olha para os seus irmãos, capítulo 50, verso 19, José, porém, lhes disse, quando eles estão com medo, eles estão dizendo, olha, José vai acabar com a gente, agora José vai acabar mesmo com a nossa história. José, porém, lhes disse, não tenha medo, eu estaria no lugar de Deus. José está dizendo, eu não sou Deus, porque José reconhecia quem Deus era na vida dele, e ele sabia que existiam alguns lugares que ele não estava, alguns papéis na sua vida que eles não estavam. Mas a chave está no versículo 20. Olha o que José vai dizer. José vai dizer, vocês planejaram mal contra mim? Eu não sei se já aconteceu com você, mas pessoas podem planejar mal contra você, amém? Você é muito querido, graças a Deus por isso. Você é muito amado por muitas pessoas, todos te amam, a maioria te ama. Mas você concorda que pessoas podem até tentar fazer algo contra você? Mas José não estava com medo disso. José tinha uma consciência na sua vida, que quem governava a sua vida, e Deus era soberano sobre a sua história. Então ele olha e está dizendo, olha, vocês podem até ter planejado mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha o que Deus está dizendo através desse texto. Ele está dizendo, olha, as pessoas podem tentar, e as circunstâncias, eu estou falando as pessoas, mas pode ser o diabo, pode ser o sistema, pode ser qualquer coisa, pode tentar fazer algo de ruim contra mim, contra você, mas nós temos um Deus que transforma as coisas, amém? A prova disso é que o próprio texto sagrado vai nos dizer, lá no capítulo de Romanos 8, 28, vai dizer, sabemos, olha o que o texto diz, sabemos que Deus age em todas as coisas, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Note que o texto está dizendo que Deus age aonde? Em algumas coisas, é isso que está dizendo. Está dizendo que Deus age quando as coisas parecem boas para a gente, quando as coisas parecem favoráveis para a gente. Não é isso, mas hoje Deus está agindo a nosso bem, amém? Hoje Deus está agindo a nosso bem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E tem uma chave nessa outra frase, que vai dizer, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Para quem ama Deus, para quem está no propósito de Deus, meu irmão, ninguém pode parar o que Deus está fazendo na sua vida, ninguém pode agir, porque operando o Senhor, quem poderá impedir? Quando nós estamos vivendo segundo o seu propósito, quando nós amamos a Deus, nada pode parar. Os seus irmãos foram maus, mas Deus agiu naquele mal e transformou aquele mal em bem. Ah, meu irmão, você é a pessoa mais agraciada do mundo, eu sou a pessoa mais agraciada do mundo, amém? Você consegue olhar para esse irmão e dizer, você é muito agraciado por Deus, porque olha só o que acontece, Deus, ele age, as pessoas, o mundo, o diabo podem tentar fazer algo ruim, e sabe, às vezes a gente está no papel de reação a essas pessoas, a gente está reagindo a essas pessoas. José não fez isso, José simplesmente creu no processo, José creu que Deus era Deus da vida deles. José confiou em Deus e sabia que não era ele, não era a força dos seus braços, não era a sua capacidade intelectual, mas era Deus que iria transformar todas as coisas. Era Deus que iria usar com que todas as coisas cooperassem. Nessa noite, todas as coisas, Deus está agindo para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Você consegue olhar para as dificuldades, você consegue olhar para os desafios, você consegue olhar para as notícias difíceis e perceber que não é o homem, mas Deus está agindo a nosso favor. Você crê nisso? Você pode aplaudir a Deus então, se você crê nisso mesmo. O propósito de Deus era alimentar uma geração. Através da dor de José, muitas vidas foram salvas. Através da sua dor, através da sua história, muitas pessoas serão salvas, amém? Amém. Através das nossas dores, Deus usa. Deus age em todas as coisas. O que precisamos fazer é confiar no processo. Deus não causou o mal, mas Ele está agindo. Como José disse aos seus irmãos, vocês planejaram o mal, mas Deus tornou o bem. Por isso nós podemos confiar nesse amor.
Por isso nós podemos hoje nos alegrar nesse amor. Por isso nós podemos descansar nesse amor. Por isso, e o Ministério de Louvor já pode nos ajudar aqui. Por isso, eu não sei o que você está passando, meu irmão, mas nós podemos confiar nesse amor. Existe um plano de Deus para as nossas vidas. Existe um plano de Deus para a sua vida. Existe um plano de Deus para a nossa história. Mas Salomão, em Provérbios capítulo 5, capítulo 3, versículo de número 5, ele vai dizer algo que nós precisamos fazer. Deus faz, Deus dá sonhos, Deus nos coloca em lugares, Deus nos dá conexões, Deus faz muitas coisas. Mas olha o que diz Provérbios 3, capítulo 5, vai dizer que o que nós deveríamos fazer, confie no Senhor de todo o seu coração. Quantos aqui confiam no Senhor de todo o seu coração? Eu acho que você não confia, não. Quantos aqui confiam no Senhor mesmo de todo o seu coração? Confie no Senhor de todo o seu coração. Sabe, é fácil a gente levantar as nossas mãos hoje e dar um amém. Mas será que você consegue olhar para o fundo do seu coração? Será que isso é verdade mesmo? Será que você consegue olhar para as notícias ruins? Para a capacidade que nós temos de reação? Para as pessoas? Será que a gente consegue confiar mesmo no Senhor? Será que a gente consegue olhar para hoje, para domingo? Será que a gente consegue olhar para uma semana que vai vir? Será que a gente consegue olhar e confiar mesmo no Senhor? E vai dizer, confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor, reconheça o Senhor. Reconhecer o Senhor quando as coisas estão bem é fácil. A gente canta aqui, tua bondade me seguirá, Senhor. E é muito bom a gente cantar isso quando as coisas estão bem. É muito bom a gente crer nisso quando as coisas estão bem nas nossas vidas. Mas você percebe que a gente precisa confiar em todos os momentos, reconhecer o Senhor de todo o nosso coração, não se apoiar e reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, reconhecer que nós não somos vítimas do plano de um homem, de uma mulher, nós não somos vítimas do sistema, nós não somos vítimas das pessoas, nós somos filhos do Deus Altíssimo, amém? Quantos filhos nós temos aqui nessa noite? Então reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e olha o que ele vai dizer, e ele endireitará as suas veredas. Confie, olha o nosso papel, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie, isso sou eu que tenho que fazer, é você que tem que fazer, esse é o nosso papel na história, nós precisamos confiar nele de todo o nosso coração, nós não podemos nos apoiar e alicerçar a nossa vida no nosso próprio entendimento, naquilo que nós achamos. Fala a verdade, meu irmão, quantas vezes você achou que estava certo na sua vida e você estava errado? Quantas vezes você tinha concepções na sua vida e você estava equivocado? Mas nós não devemos nos apoiar, então nós precisamos reconhecer o que Deus faz com aqueles que confiam, o que Deus faz com aqueles que não se apoiam em seu próprio entendimento, o que Deus faz com aqueles que reconhecem o Senhor em todos os seus caminhos. Ele endireitará as suas veredas, ele endireitará os seus caminhos. Ei, meu irmão, eu não sei se você entende isso, mas eu continuo acreditando em Deus que continua endireitando veredas aqui nessa noite, um Deus que continua acertando caminhos aqui nessa noite. Eu oro hoje por direção de Deus, eu oro para que Deus derrame o espírito de sabedoria sobre nós, o espírito de revelação sobre nós. Eu oro por um tempo de Deus, onde nós vamos ouvir uma direção de Deus para as nossas vidas. Eu creio que você já ouviu muita direção de Deus, mas se prepare, porque os próximos dias serão tomados de uma sabedoria, de uma direção que nós ainda não experimentamos. Você pode estar lá dentro de uma prisão, você pode estar lá dentro de um momento difícil, meu irmão. Confie no Senhor, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor e Ele vai fazer. Deus é o Deus que faz. Eu volto a convidar você a olhar para a história de José. Não é sobre José, mas é sobre o Deus que faz coisas impossíveis. Não é sobre José, mas é sobre o Deus que continua dando sonhos a pessoas. Não é sobre a capacidade de José, mas é sobre o Deus que estava com ele. Não é sobre, José vai reagir às circunstâncias, é sobre Deus transformar o mal em bem. Quantos aqui confiam no Senhor? Você pode se colocar de pé então no seu lugar. Existe algo que eu creio que Deus tem um tempo sobrenatural para as nossas vidas, amém?
Eu acho que você não crê, não. Quantos aqui estão animados e com expectativas para essa próxima semana e para o que Deus vai fazer? Amém? Eu não sei qual vai ser os caminhos de Deus para a sua vida, mas eu sei que o nosso Deus é soberano, Ele está no controle das nossas vidas. Eu sei que nós somos de antemão, Ele nos preparou para as suas boas obras. Eu sei que nós não estamos nessa semana, mas Jesus já está nesses próximos dias. Jesus já está nas nossas próximas semanas, amém? Mas tem algo que nós precisamos fazer hoje aqui. Tem algo que nós precisamos, que é derramar o nosso coração diante do Senhor e dizer: Jesus, Pai, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. Eu não me apoio sobre aquilo que eu acho, mas a minha confiança está no Senhor. Eu não espero de homens, mas eu reconheço que é o Senhor fazendo coisas na minha vida, amém? Quantos aqui confiam no Senhor a esse ponto de dizer: Deus, nessa noite mesmo, eu confio no Senhor mesmo. Eu confio no Senhor, não em homens, não em propostas humanas, mas no Senhor. Quantos confiam no Senhor? Eu quero convidar você a sair do seu lugar, então vem até o altar como alguém que confia no Senhor. Vem no altar como alguém que diz: Deus, eu estou vindo aqui porque eu sei que as circunstâncias não mudam, Senhor, e eu confio no Senhor. Eu venho a esse altar como alguém que confia no Senhor. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Quanto você é capaz de acreditar que você é dele mesmo, que é Ele que está no controle, que a porta aberta é Ele, mas a fechada é Ele também, que os momentos bons é sobre Ele, mas os momentos difíceis também é Ele que deu, mas é Ele também que alivia a carga, é Ele também que tira, é Ele que move, é Deus. A nossa vida está apoiada sobre o nosso Deus, sobre o nosso Deus. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Será que você pode render o seu coração a Jesus nesse momento e dizer: a minha confiança está no Senhor, a minha expectativa está no Senhor. Eu sei que não se frustrarão os seus planos na minha vida, os seus projetos na minha vida não se frustrarão. As notícias ruins podem me pegar de surpresa, as coisas podem não acontecer da maneira que eu quero, da maneira que eu planejo, mas eu sei que os seus planos serão estabelecidos. Ninguém pode parar, ninguém pode impedir aquilo que o Senhor está fazendo. Nós rendemos a nossa vontade a Ti, Jesus. Nós rendemos os nossos planos ao Senhor. Nós sabemos que o que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Pensei eu que tudo podes, nenhum dos Teus planos pode se frustrar. Mesmo diante das notícias ruins, A vontade é Tua. mesmo quando parece que estamos mais distantes, mesmo quando parece que as coisas estão retrocedendo, pode se frustrar. Nenhum dos Teus planos pode se frustrar. será que você pode erguer as suas mãos aos céus e dizer isso Não se frustrarão. com toda a sua fé? Não se frustrarão. Os planos de Deus. Os
se Deus tem Mas se um dia Ele te deu um sonho, ninguém impedirá. mas se um dia Ele te chamou, Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queima. quando parecer que é o fim, Eu estou contigo. o Deus que estava com José está sobre as nossas vidas. O Deus de José é o nosso Deus. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só, Andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, andando sobre as impossibilidades, sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, tem a ver com Ele, é o nosso Deus. não se frustrarão. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se andando contigo, ninguém impedirá. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou Você consegue ouvir a voz dele dizendo: sou eu, sou eu, sou eu. Ah, quando eu ajo, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir, ninguém pode parar os planos que Deus de antemão preparou para as nossas vidas. Ninguém pode parar as obras que de antemão o Senhor preparou. O propósito de Deus nas nossas vidas. Não permita com que essa notícia ruim, não permita com que essa temporada desafiadora roube de você a confiança no nosso Deus. Não permita com que essa temporada roube a fé, roube a fé. Olhe para o seu futuro, lá Jesus está. Olhe para o seu futuro, lá Ele está. Ele preparou de antemão. Pai, nós te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos, porque nós sabemos que ninguém pode nos ajudar, ninguém pode nos levantar, mas o Senhor um dia nos chamou, o Senhor nos deu sonhos, o Senhor nos deu projetos, o Senhor nos deu ideias, e ninguém pode parar aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Nós reconhecemos o Senhor nos nossos caminhos. Nós estamos aqui no altar nessa noite dizendo: nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, independente de como está as nossas vidas, a nossa confiança no Senhor não muda. Nós sabemos que o Senhor é nosso guia, nós sabemos que o Senhor é nosso bom pastor, nós sabemos que o Senhor é aquele que nos sustenta, nós sabemos que é sobre o Senhor. Nós reconhecemos isso nessa noite. Nós olhamos para os nossos caminhos e reconhecemos: o Senhor foi o Senhor, foi o Senhor. Nós sabemos que o Senhor está conosco aqui nesse domingo, nós sabemos que o Senhor está conosco aqui nesse mês de janeiro, nesse ano de 2025. Por isso nós entregamos para o Senhor toda a nossa confiança, todo o nosso amor. Nós sabemos que os seus planos nas nossas vidas não se frustrarão. Nós sabemos, Pai, que o Senhor que fortaleceu José fortalece pessoas aqui nessa noite. O Senhor que estava com José lá naquela cadeia, o Senhor que estava com José lá quando ele estava sendo caluniado, o Senhor que
estava com José, quando ele estava como escravo, o Senhor está conosco aqui. Nós sabemos que o Senhor mesmo, o Senhor está conosco aqui. Nós sabemos que, e Pai, eu peço do Espírito Santo, toque agora no coração dos meus irmãos. Eu sinto que existem pessoas que têm na sua mente o pensamento de que estão mais distantes. O poder da frustração é nos fazendo com que nós pensamos que estamos distantes, mais distantes da promessa de Deus. Mas eu oro para que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos aqui nessa noite, que você consiga ver a mão de Deus, a bondade de Deus na sua vida. Eu creio que Deus está te levando para mais perto. Você pode achar que você está indo para mais longe, mas Deus está te levando para mais perto, em nome de Jesus. Amém, amém. Quantos aqui podem aplaudir o nosso Senhor? Glória a Deus. O segredo de José é que Deus estava com ele. Deus está com quem está com ele. Deus tem aliança com quem tem aliança com Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite, você está vivendo um tempo distante, viveu uma temporada distante de Deus, mas Ele está te chamando hoje, está dizendo: hoje é tempo de voltar, hoje é tempo de renovar essa aliança, hoje é tempo mesmo de estar comigo de verdade. E nós sabemos que essa é a sua noite. Se você deseja fazer isso, é graça de Deus. A única coisa que você precisa fazer é levantar uma de suas mãos e nós vamos estar orando por você. Existe alguém aqui nessa noite que deseja fazer isso, que deseja voltar para os caminhos do Senhor, que deseja fazer uma oração entregando a sua vida ao Senhor? A única coisa que você precisa fazer é levantar uma de suas mãos e nós vamos estar orando por você. Existe alguém? Então eu creio que todos nós aqui já temos o Espírito Santo de Deus, somos cheios do Espírito Santo de Deus. Então se prepare, meu irmão, se prepare. Eu creio que Deus vai fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas na nossa vida nessa temporada, amém? Você consegue cumprimentar esse irmão e dizer: Senhor, não se frustrarão, pode descansar. Os planos de Deus não vão se frustrar, não vão se frustrar. Os planos de Deus não. Amém, eu quero orar por essa semana, por esses dias. Pai, muito obrigado por essa noite. Nós sabemos que o Senhor é nosso Deus, nós sabemos que o Senhor tem nos conduzido, nós sabemos que o Senhor continuará nos conduzindo por esses dias, por essa semana. Então nós colocamos ela diante do Senhor. Se existe alguém aqui que precisa tomar uma decisão nessa semana, que o Senhor possa falar aos corações, que uma voz possa estar por detrás dele, por detrás dela, apontando o caminho. Nós colocamos essa semana em tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus possa estar sobre você, possa estar sobre os sonhos de Deus na sua vida, possa estar sobre essa semana, sobre esse mês, sobre esse ano, sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre o seu emprego, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.